Essa é a palestra Dependa de Deus, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Eu sou Mônica Sampaio, hoje é dia 13 de 12 de 2013. Hoje é sexta-feira 13, né? E tem vigília hoje aqui com o pastor André Câmara. Vem pra cá, vem pra cá. Eu estava aqui orando e Deus estava falando comigo hoje de uma oração especial. A gente não enfrenta dificuldades porque Deus de repente resolveu permitir que houvesse uma dificuldade. Não, é porque tem coisas vindo aí. Tem mudança, tem o que a gente chama de vitória. Então, muitas vezes a gente está passando por umas transformações, umas alterações, que a gente não entende o que é. Mas é porque Deus está fazendo um upgrade na sua vida para que você possa receber algo mais precioso que Deus tem para você. Conseguiu falar com a Martinha? Fui lá na casa dela, hoje eu não passei. Você falou quatro? Não. Vamos lá. Eu vou tocar uma música. Se a gente começar a deixar as águas do Rio de Deus, fecha a portinha, por favor. Obrigada. Deixar as águas do Rio de Deus descerem, passarem por nós, limpar o nosso coração, para a gente ser renovado nessa noite, tá? Porque existem outras águas que trazem aflições. E essas águas, elas não podem nos afogar. E essa música diz assim: as águas da vida que
os cabelos do Ezequiel e levou ao vale de ossos descarregados pelos cabelos. Mas a mão de Deus pode ser a voz que sai da minha boca hoje, para você segurar no que essa voz vai falar, porque essa voz vai te guiar. E essa voz que você ouve, ela é a personificação da mão de Deus para você segurar no dia de hoje. Porque muitas vezes nós estamos esperando algo sobrenatural acontecer, para que a gente veja que realmente Deus está agindo. E Deus nos fala assim em 53:1 de Isaías, na nova tradução da linguagem de hoje. Quem diria? E o Senhor estava agindo. E esse capítulo, ele fala da vinda de Jesus como um ser sem aparência, sem formosura, uma pessoa que veio reinar sem ter um reino, uma pessoa que veio ser um poder, exercer um poder divino aqui na terra, sem ao menos ter o status que um fariseu tinha. Um status que um imperador romano tinha. Naquela época, eles estavam aguardando que viessem, eles diziam para os israelitas, que viesse um rei para destronar o imperador romano que estava mandando e desmandando ali no povo judeu. E Jesus não veio com essa aparência. E no livro de Mateus, capítulo 15, se eu não me engano, depois eu dou uma olhadinha. Aliás, o CD da Palestra de Deus, volume 3, tem essa palestra e ali está tudo certinho, tá? Tem essa e outras palestras. Tá? Essa palestra aqui é a solução, ela não vem com aparência de solução. E as outras palestras são decidam que emoção, que sentimento você vai anexar a situação. E outra entenda o propósito da luz, que eu já vi essa palestra aqui. O CD da de Deus já está disponível para a gente ver. Como a gente está gravando, eu vou colocar no YouTube, divinaspromessas@gmail.com. divinaspromessas@gmail.com, você pode adquirir o seu CD. E aqui na livraria da Recreio. Você, muitas vezes, está esperando vir uma solução do seu problema. Aí você formata a solução do jeito que você quer. Né? E se ela não é desse jeito, você imagina e logo conclui. Deus não está no negócio. Muitas vezes ele nos leva a um vale de ossos secos para mostrar a solução ali naquele lugar. Muitas vezes ele nos leva não num palácio, mas nos leva num mar de lodo, num lugar de lama, para mostrar que ele é Deus em todo lugar, que ele não precisa de aparência, que ele não precisa de glória. E muitas vezes você é carregado para um lugar desse porque a presença de Deus está dentro de você e ele quer fazer com que ela se manifeste. Que você está adormecido. Muitas vezes a pessoa está esperando uma forma espetacular se manifestar, algo se materializado lá no mundo espiritual aqui agora para poder entender. É Deus falando comigo. Mas ele veio sem aparência. E ele veio sem formosura. Ninguém dava nada por ele. Ninguém dizia que ele era o filho de Deus. Sabe por quê? Ele era 100% homem. Sem aparência nenhuma, mas ele era 100% Deus. Com todo o poder e autoridade, sobre todo o principado, sobre toda a potestade, que Deus lhe havia dado. Acima dele, só Deus, só o próprio Pai. Então, muitas vezes, você pode estar passando uma situação que você não está entendendo como é que Deus pode estar agindo. Aí eu volto a dizer a você o versículo 1 do capítulo 53 de Isaías, da nova tradução da linguagem de hoje, tempo aqui. Quem diria que o Senhor estava agindo? Como é que você poderia adivinhar que ele está agindo nessa situação, dessa forma? Como é que você poderia dizer que isso aí é justiça de Deus? Que isso que está acontecendo com você é a justiça de Deus manifestada? Como é que você pode dizer que dali, desse lugar, dessa situação, dessa pessoa, vai ser uma solução para a sua vida?
Você sabe que muitas vezes, o que acontece? A pessoa vem para a igreja, recebe o banho da purificação da palavra, que é um poder tremendo, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. E aí o que acontece? A pessoa recebe esse banho, ela tinha uma vida lá fora, que era uma vida que não era legal, era uma vida que não tinha, que era desabonada. A boca dessa pessoa era uma boca que só falava palavrões, que só falava porcaria, que os olhos dela só viam coisas ruins, só estava ligada em lascívia, só estava ligada em coisas incorretas e tal. De repente essa pessoa vem para a igreja. Deus começa a trabalhar no oculto, no escondido, ele não mostra para você não, mas ele está lá, Deus movendo ela, movendo, essa pessoa chora, essa pessoa tem perdas, essa pessoa começa a viver uma vida que, peraí, eu fui para Jesus, a minha vida era mais ou menos, e agora eu não tenho mais nada. Quem diria que o Senhor está fazendo? E é a partir dessa pessoa, nessa situação, do jeito que ela está, é que o poder de Deus, porque essa pessoa diminuiu. Para quê? Para Cristo crescer nela. E o poder de Deus, ele está cheio até a tampa na vida dessa pessoa. E muitas vezes, quem conhecia essa pessoa de outrora, diz assim, eu não acredito, sabe por quê? Outro dia desse aí você estava fumando maconha, outro dia desse aí você estava metendo o pé na jaca, outro dia desse você estava num motel com não sei o quê. Só que o poder de Deus, quando chega, ele é soberano e ele é absoluto. E muitas vezes vai perder e perde até a saúde, perde até a liberdade, perde até as riquezas, o patrimônio. Por quê? Porque é necessário que você diminua para Cristo crescer em você. Se o que está aparecendo em você é maior do que Cristo, você pode crer que ele vai cortar, ele vai abater. Ele vai botar no chão. Sabe por quê? Ele cumpre a palavra dele e diz, é do pó que ele levanta o necessitado para fazer assentar-se junto aos príncipes do seu povo. O que é que fica em pó? Sabe, são os conceitos, é a cultura, é a falsa imagem que você tem de si mesmo, que muitas vezes leva você a entrar colocando. Porque você acha alguma coisa, e não é essa aparência que vai te levar para algum lugar. Pelo menos para o lugar que Deus quer te levar. Então aí ele faz uma reviravolta na sua vida. Ele te coloca num lugar que você nunca pensou que você pudesse estar antes. Aí ali ele começa a falar com você. Você, não, Senhor, eu não quero desse jeito não, tem que ser do meu jeito, porque eu desenhei tudo assim certinho, eu aprendi isso na cultura, eu aprendi isso na sociedade, tem que ser dessa maneira. Aí Deus vem e faz assim, ele quer dessa maneira. Não é dessa maneira que eu quero. Eu vou fazer do jeito que eu quero, porque eu sou Deus, eu sou soberano. E aí você não entende. Aí começam as lágrimas. Relacionamento com Deus, você não passa pelo rio de lágrimas, não é relacionamento com Deus. Aí você começa, Senhor, tá bom, você já passou da fase de bater o pé, e agora você está na fase do vamos negociar, vamos chegar ao pé, olha só, eu sou até sozinha, eu vim na igreja. Eu venho, eu assisto tudo, eu ouço a palavra, aí depois eu vou dar uma pisada na jaca de novo, tá bom, senhor? Ele disse, não está bom. Mas, senhor, eu já estou vindo na igreja, porque eu acho que está certo. Então eu não vou mais na igreja. E a pessoa começa a botar Deus contra a parede. Isso tudo é processo. Todo mundo passa de uma forma ou de outra para fazer esse processo. Aí chega, tá bom, já entendi, tá bom, eu não vou entrar mais na jaca, vou na igreja, vou andar certinho e tal, tá bom. Aí a pessoa começa a andar direitinho, obedecer direitinho tudo que está dizendo, não os usos e costumes, mas os mandamentos de Deus. E as coisas não acontecem, as perdas continuam, sabe? As coisas continuam, as portas continuam fechadas, a coisa continua não acontecendo do jeito que a pessoa esperava. Cansei, Deus, cansei. Aí, o senhor não quer fazer, porque ela ainda está esperando que ele faça do jeito dela.
ela não está convertida, ela só está boazinha, entre aspas. E a coisa não acontece. Aí quando ela chega num ponto, numa bifurcação, ou você desiste, vai pelo caminho da morte, o caminho da desistência, o caminho da maldição, porque um dia, se você foi salvo e se tornou insípido, você só serve para ser jogado fora e ser pisado. E aí, ou então, ela vai pelo caminho da mansidão, o caminho da ovelha. O caminho da ovelha que não enxerga um pauzinho daquilo que está na frente dela. E ela precisa do pastor para direcionar. E esse pastor? É o pastor Jesus Cristo? É. Mas aí ele estabeleceu uma hierarquia na igreja. E ele colocou um homem com a responsabilidade pela nossa vida espiritual. Para orar por nós, para interceder por nós. E aí esse homem ele deu um dom ministerial de pastor. E aí quando nós nos colocamos, tá bom? Então eu vou obedecer, vou ficar. Você começa a se encaixar em algo que antes você nem sonhava que você iria fazer. Mas até chegar a esse ponto, você vai quebrando, quebrando tudo quanto é estrutura velha. Por quê? Porque você, para ser uma nova criatura, você não pode estar em cima de uma estrutura velha. Lembra da parábola em Mateus 7? 7 que fala 7 em 5. A casa é construída sobre a areia e a casa é construída sobre a rocha. Né? Tudo aquilo que é escorregadio, tudo aquilo que não é princípio divino, é a areia. Que na hora que chegar a tempestade, vai bater na sua casa vai afundar. Quem é a sua casa? A sua vida. E essa palestra de hoje é um convite para que você deixe de ver com os olhos materiais e comece a ver com os olhos espirituais. Assim como Deus falou para Samuel, Samuel, Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, e eu vejo o que está no coração. Tá? Tem gente que está sendo colocada do seu lado, que não tem aparência de rei, não tem aparência de rainha, não tem aparência de sabedoria, não tem aparência de conhecimento, não tem status financeiro, não tem diplomas, não tem a licenciada que as pessoas dão nos famosos, não tem nada. Mas sabe o que ela é? No tudo de Deus. Porque Deus escolhe as coisas loucas, as coisas vis, as coisas desprezíveis, as coisas que não são nada para aniquilar aquela o que tem opção. Então, muitas vezes, durante esse processo de construção da nova criatura, de uma nova pessoa, você passa por perdas. E não adianta você se segurar na madeira, tentando se segurar em algo que vai ser, que é temporário, que vai se destruir também. Você tem que deixar a corrente do livro de Deus queimar. Muitas vezes te leva para um lugar que você não gostaria de estar nunca. Mas é ali naquele lugar que Deus vai trabalhar com você. E vai usar você com grande força e poder. Porque ele não depende das circunstâncias que você está vivendo. Ele não depende de nada. Agora nós dependemos de Deus. Ele vai usar você para libertar outras mentes. Porque a verdadeira libertação, ela se dá aqui, na mente. É a nossa mente que nós temos que libertar e trazer uma cativa, presa a Cristo. Esse trabalho dependa de Deus é exatamente a identificação e remodelagem de crenças limitadoras para colocar no seu lugar as crenças que vão te fortalecer. Vem, amor, vem. Baixa assim na Jesus. E as crenças que vão te fortalecer são todas elas baseadas nos princípios de Deus. Ele fala assim, se você, foi uma palavra linda que eu ouvi hoje, ele fala assim, Deuteronômio 26, versos 16, 17, 18 e 19. Resumindo,
se você hoje obedecer a todos os mandamentos que eu lhe disser para fazer, você será povo meu, e eu lhe darei honra, lhe darei glória, lhe darei louvor. E farei com que você fique famoso no mundo inteiro. Por quê? Porque aí você está totalmente nas mãos de Deus. Ele pode contar com você. Você não está querendo a fama para você, você não está querendo fazer do seu jeito. Então, se você tem alguém na sua família que está passando por esse processo agora, só com certeza em oração pela pessoa. Porque Deus tem propósito quando Ele nos leva a vários nossos vidas. Porque Ele vai nos abençoar. Ele vai dar entendimento daquilo que Ele quer. Ele tira a pessoa da situação que está confortável para ela. Às vezes a pessoa continua pecando porque ela está numa situação confortável. As coisas continuam acontecendo, a bebidinha continua aparecendo, o cigarrinho continua aparecendo, quem tem que ver. Eu vou dar assim nessa maconha comigo. Então, o que acontece? Deus, muitas vezes, ele remove a pessoa, ele dá onde ela está e coloca em outro lugar, num lugar, muitas vezes, onde ela não vai conseguir se agarrar em nada, a não ser em Deus. Ela coloca a pessoa na ilha deserta, ela coloca a pessoa num botinho salva-vidas no meio do oceano, porque ali, minha filha, mas não tem cabelo. Ou ela se agarra em Deus, ou ela vai naufragar e se não for comigo, não tubarão. Muitas vezes, a situação que a pessoa está passando é uma situação de confronto, de aflição, uma situação em que a pessoa não consegue imaginar como é que Deus pode estar agindo numa situação assim. Em Deus lembra, Isaías 53:1. Quem diria que o Senhor estava agindo? Quem diria que o Senhor estava agindo? Sabe? A nossa visão precisa mudar para que nós possamos, na transformação nossa, do nosso ser, nós possamos ser renovados para poder entender e experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos 12:2. Se você está passando, não creio que você veio a essa palestra porque as pessoas querem isso do processo. Tá? Não foi. Nem quem está assistindo agora não está assistindo porque quis. Sim, estou gravando. Mas você não está aparecendo. Depois você passa o carão aqui e fala assim, ô, aqui, ó. Você não está aí porque você quis. Sabe por quê? O livro de Daniel diz que Deus, Ele é soberano nos céus, Ele é soberano na terra, Ele é soberano embaixo da terra, Ele é soberano nos mares, Ele é soberano em todos os lugares. Ele tem domínio sobre tudo o que acontece, sobre todos os gêneros, Ele tem domínio. Então, o que acontece? Quando você está passando por uma situação boa, não, aí não, senão vai ficar com a cabeça na frente ali, ó. Vai lá. E tá indo, cadê? Quando você está passando por uma situação boa, Deus está operando. Quando você está passando por uma situação má, Deus também está operando. Quem diria que o Senhor estava operando? Quem diria que o Senhor estava agindo? Então, Ele vai te levar para onde Ele quiser. Agora, se você não quiser ir, é simples para Ele. Ele pega e pronto, Ele vai no caixa. Esse instrumento não serve. E Deus não tem o menor problema em quebrar vaso, não. Ele falou isso para Jeremias, capítulo 18. Quebrou, ele desce a casa do oleiro. Aí ele desceu a casa do oleiro. Aí o oleiro estava fazendo um vaso quebrou. Aí ele pegou, botou lá no meio do vaso, fez tudo de novo. Aí Deus falou para Jeremias, eu não posso fazer a mesma coisa que esse oleiro fez com vocês? Aquilo que eu disser que eu ia fazer o bem, se essa pessoa não se colocou na posição, eu simplesmente quebro. Eu não faço, mas o bem faço não. Agora, se eu falei que eu ia fazer o mal para você, se você se arrependeu, assim você não
dorme, né? Orando assim, de graça, aquela minha parte. Né? Aí você se arrependeu e começou a corrigir seus caminhos, eu vou te fazer um bem. Pronto, ninguém tem nada a ver com isso. Deus sempre fala essas coisas. Eu faço bem a quem eu quiser, eu faço mal a quem eu quiser, não tem nada a ver comigo. Aí eu falei, eu que Deus, eu pensava que era o Deus aqui bonzinho. Porque você pensava que era o Deus que você podia manipular. O Deus da sua cabeça. Eu tenho um programa que eu fiz chamado Do Coração de Deus para o Seu Coração. Você pode até mesmo no blog www.docoraçãodedeusparoSeuCoração.blogspot.com.br ou no YouTube. Tem acho que é o 4º episódio, o 3º, a criação de um Deus. Aí até o meu filho fez uma animação de vamos fazer um Deus. Vamos botar um sol com bigode e tal, e agora vamos falar, Deus, o Senhor age dessa forma, mas não verá. Aí vamos botar um cavalo, um cavaleiro com armadura, e ele vai botar aqui, um dragão, pronto, esse vai ser o meu Deus, o que mata dragão. Isso é tudo da mente humana. Deus não está na mente humana, porque a mente humana não consegue entender Deus. Ela não consegue entender como é que ele age. Por isso vem a frase, quem diria que o Senhor estava agindo? Não consegue entender como é que ele coloca o filho dele como um filho de carpinteiro aqui na terra. Se formosura, podia ser bonito, igual a Saúl, né? A Saúl era bonitão, né? Foi reprovado. Então, porque ele surpreende muitas vezes, porque a nossa mente é a nossa maior terrorista. Nós cometemos várias autossabotagens. E nós abortamos, muitas vezes, o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Por isso que Deus, assim como ele fez com o rei Herodes, né, não deixou perceber que o menino Moisés, o libertador, tinha sido escondido e foi criado ali nas barbas de Faraó. Olha como é que Deus faz as coisas. Foi criado por quem? Pela filha de Faraó. Também o outro Herodes, o espírito de destruição é o mesmo, tá? Que jaz aqui na terra. Né? Aliás, a terra está jazendo na vida dele, na mão dele, porque ele está operando. Né? Agora, o mesmo da época de Cristo, que mandou matar os meninos. É o mesmo espírito. Para quê? Para poder exterminar com aquele que vai libertar sua mente e dizer para você, você não precisa mais agir assim. Você está liberto. Renova seu entendimento a respeito disso. Você está livre. Seu corpo pode estar preso numa cama de enfermidade, mas a tua mente precisa estar consciente de que ela está livre. Por isso que não importa o lugar em que você esteja. Se a tua mente está livre, a solução de Deus não vem com aparência de solução. A solução de Deus não vem com aparência de solução. Quem diria que o Senhor estava agindo? E aí, muitas vezes, Deus esconde de nós, através dessas coisas com falta de aparência de solução, a solução. Para quê? Para quando acontecer, Deus faz de repente, para você não atrapalhar. Porque se a sua mente não estiver cativa em Cristo, muito provavelmente Satanás vai ter uma brecha para entrar, para sugerir, um samba love dele para você e vai dizer, é verdade, deixa eu ver aqui, e perde o foco. Faz o propósito de Deus. Então, muitas vezes, a solução para a tua vida e para a minha vida está em alguma coisa que não tem aparência de solução, que é para a gente não atrapalhar. Agora, o que a gente faz, então? Como é que a gente faz para identificar? Não faça para identificar nada. Simplesmente começa a amansar o teu coração, começa a amansar a tua mente, começa a agir com mansidão, começa a entregar verdadeiramente os teus caminhos na mão de Deus. A versão Nova Bíblia Viva, do Salmo 37, verso 5, parte A, ela diz, deixa nas mãos do Senhor tudo aquilo que você vai fazer. Eu vou fazer uma viagem assim. Deixa nas mãos do Senhor. Consagra a Ele, pergunta a Ele se é isso que Ele quer que você faça. Por quê? Para você não entrar em provas.
Quer dizer, ele dá corda, né? Ele dá corda para a gente ir e ir caçando as nossas próprias soluções. Até um ponto que a gente chega esgotada diante dele, fala, Senhor! Aí ele fala assim, pensou? Vai parar agora? Vai permitir que eu te guie? Ou eu preciso te quebrar mais um pouquinho? Porque Deus é justiça, ele é santidade, ele não opera na imundície, ele não opera com coisa suja, ele não opera com meia sola, com coisa assim, eu vou te perder um pouquinho, mas hoje eu vou. Não, ele não opera assim. Sabe por que ele opera na sua vida? Para o nome dele ser glorificado. Como é que ele pode compactuar com alguma coisa que não seja Deus? Não é assim que ele age. Entendeu? Então, se tem algumas coisas acontecendo na sua vida que você não está entendendo no momento, pergunta a Deus o que você precisa fazer. Pede a Ele orientação, para que Ele possa te guiar. Sem a sua ansiedade atrapalhar, porque a ansiedade não é bíblica. A ansiedade e a inquietude não é bíblica. O que você faz com elas? Entrega para o Senhor com oração, súplicas e ações de graças, como está em Filipenses 4. Porque aí a paz de Deus, que excede, que ultrapassa qualquer entendimento humano, vai guardar o seu coração, vai guardar seus sentimentos para você poder passar por essa situação. As pessoas estão olhando, deixa eu olhar. Estão sabendo, estão vendo a minha vergonha. Se Deus permitiu que elas vissem, Ele também vai permitir que elas vejam a exaltação dele. Tá? Se vem alguém vendo a prova que você está passando, é porque Deus está permitindo. Tudo está sob o domínio dele. Tudo está nas mãos dele. Você estar aqui hoje, você estar vendo esse vídeo hoje, é propósito de Deus para a sua vida. E Ele vai te dar entendimento de tudo. Ele vai te dar, Ele vai falar. Ele fala assim, certamente no livro de Amós, Deus revelará ao seu servo tudo que Ele vai fazer. Tá? Então, fica com essa palavra. A solução, ela não vem com uma aparência de solução, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Tá? Quem diria que o Senhor estava agindo quando Ele colocou Jesus na terra? Amém. Vamos orar agora? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco esse povo, Senhor, na tua presença, Senhor. Eu coloco em nome de Jesus para que o Senhor possa trabalhar, Senhor, na mente, continuar movendo as águas, trabalhar no coração, Senhor. Vai libertando, Senhor, das más ideias, dos conceitos errados, das estruturas que não servem para essa pessoa avançar, progredir. Senhor, vai limpando essa mente, vai colocando, Senhor, as fórmulas culturais pelos princípios eternos de Deus, Senhor, nessas vidas, vai tirando toda a ansiedade, derrama essa água aí, Senhor, vai limpando, vai tirando do coração toda inquietude, toda incredulidade, Senhor, as estruturas velhas, vai quebrando, Senhor, em nome de Jesus, vai botando abaixo tudo aquilo que não se chama Deus, todo conhecimento altivo se levanta, todo conhecimento de Deus, está sendo agora aniquilado pelo poder de Deus, que em nome de Jesus você receba paz. Que você receba a paz que excede todo o entendimento, que o Espírito Santo te dê sabedoria, e conhecimento, e capacidade, e poder, que ele realmente a fé, e a partir de hoje, você comece a lutar com novas armas espirituais e seja revestido com uma nova armadura, em nome de Jesus, toda sexta-feira, das 19 às 20 horas, palestra Dependa de Deus, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, Avenida Genaro Carvalho, 2400. Fique na paz. Amém.